Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur e hoje a gente vai apresentar para vocês um trabalho sobre a China, como a influência dela é nos dias de hoje, como que influencia nas nossas vidas e principalmente na economia mundial. Então vamos lá. A nossa equipe para fazer esse trabalho foi eu, o João, que vai ser responsável por explicar o conteúdo para vocês, e o Zion e a Crisley, que foram responsáveis por fazer esses desenhos que vocês podem ver conforme passa as folhas. Agora eu vou falar um pouco sobre as dinastias chinesas. Mas primeiro, o que é uma dinastia? Dinastia é uma sucessão de governantes de uma mesma família que governa um país ou região por um período de tempo prolongado. A China tem bastante dinastias, desde antes de Cristo até depois de Cristo, mas a última que a gente tem aí mais recente é a dinastia de Qing. É a mais recente aí, dinastia imperial chinesa, e ela foi marcada pelo expansionismo territorial e as relações comerciais com o Ocidente. Após os períodos de dinastia da China, agora vamos para um período onde a China se tornou comunista, com a entrada de Mao Tse-tung, um dos maiores representantes da PCC, Partido Comunista da China, entrando no poder. Bom, nessa época já havia acabado a Primeira Grande Guerra Mundial. E na China estava ocorrendo uma disputa interna entre a República do Mao, ou seja, o PCC, e o Kuomintang. Bom, essa briga durou até 1931, que foi suspensa por conta de uma invasão japonesa, que em si teve a ocupação vencida, ganhando mais de um terço do país na Segunda Guerra Mundial, mas que perdeu futuramente após a queda, o que voltou à briga interna, que foi finalizada com a vitória do Mao. E quem era do Kuomintang foi parar nas ilhas de Taiwan. Em 1949, com a finalização da Guerra Civil e no contexto da Guerra Fria, houve uma grande aproximação da China com a URSS, o que levou ela a perder aliados e ganhar um novo alinhamento, que havia nele o coletivismo das terras, a implantação de comunas populares, a estatização das fábricas e planificação da economia. No plano econômico de Mao, ele se focou muito nas indústrias agrícolas, o que levou a certas fazendas serem aumentadas para ocupar até 10 mil famílias, e a quem sobrou, ou seja, as mãos de obras que estavam sem emprego, sobrou apenas as obras de irrigação, a abertura de terras agricultáveis e etc. Com isso, houve um grande aumento da indústria agrícola na China. Com isso, o Estado iniciou uma campanha para melhorar a infraestrutura do país e a fomentar a indústria de base, o que incentivou se tornar comum haver fornos artesanais de aço nos quintais das casas dos povos chineses. Porém, esse projeto não ocorreu de forma correta, o que houve uma queda na produção agrícola da China, o que fez os alimentos de 205 por quilo per capita se tornarem 154 quilos per capita. Isso em um período de 4 anos. Isso ocorreu por conta de secas, inundações, ou desvios de recursos para a produção de matéria-prima e também o desgaste de maquinário em razão pela falta de uso, tanto pela falta de conhecimento técnico, ou até mesmo pela alta quantidade de uso. Também é importante citar que entre 1958 e 1962 houve milhões de mortes na China por falta de alimento, o que foi chamado de como a Grande Fome. Nos últimos tempos de Mao no poder, houve a campanha da Revolução Cultural, onde ele tentou transformar a China em uma China socialista chinês e tentar acabar com esse socialismo comunista que havia no país. Mas, na prática, houve diversas campanhas de perseguições e expulsões contra os próprios dirigentes do PCC, o que acabou levando sobretudo, aqueles do Grande Salto para a frente inicialmente. No começo, essas perseguições mantiveram-se restritas à cúpula do partido, mas acabaram se difundindo por toda a China. Porém, isso modificou a vida econômica, social e cultural do país,
e paralisou seu desenvolvimento econômico. E também teve o pensamento científico nas universidades boicotado, o que afetou negativamente o desenvolvimento industrial na China entre as décadas de 1960 a 1970, o que fez a China fechar as portas para o mundo. Já durante a Guerra Fria, na busca de um modelo autêntico para se estabelecer como nação, a China fabricou a primeira bomba atômica e a primeira bomba de hidrogênio, o que fez a União Soviética temer as consequências do poder bélico na mão chinês, o que influenciou um cenário geopolítico asiático, o que futuramente foi gerar a ruptura política entre os países da União Soviética e o China, o que agravou a crise produtiva interna do próprio país da China. Agora, indo para 1976, com a morte de Mao Tse-tung, um grupo político crítico à Revolução Cultural começaram a promover uma nova reforma, chamada desmaonização, que se dedicava em achar um novo líder com visões mais dinâmicas para o próprio país. Porém, futuramente, Deng Xiaoping, em 1985, que era vice-primeiro-ministro e alvo de perseguições maoístas, voltou a se destacar no PCC e, em 1989, implementou o Programa 4 Modernização, que era a abertura da indústria para o capital externo, no incentivo da produção agrícola familiar, na modernização tecnológica das Forças Armadas e no aumento do investimento em ciência e tecnologia. Com isso, o governo também conseguiu alcançar a identidade nacional que o novo governo buscava alcançar com as reformas. O Xiaomi, e assim, o Xiaoping tornou-se o novo líder chinês. Com Deng Xiaoping no poder, ele queria uma nova fase da política econômica chinesa, que se preocupou mais com o crescimento econômico do que com o controle estatal sobre todas as atividades produtivas, com a ideia de garantir a criação de um sistema que justificasse a coexistência de duas correntes, que era a economia planificada centrada no Estado e outra visando a economia de mercado, a chamada economia socialista do mercado. De mercado. Desde a entrada de Xiaoping no poder, ele acabou deixando extinta as comunas, que eram unidades coletivas de produção rural, com agora as famílias tendo autonomia sobre as terras, podendo cultivá-las como quisessem. Porém, teria que haver uma entrega de uma parte da produção para o governo, uma vez que a terra ainda pertencesse ao Estado. Nesse governo, houve algumas implementações de ações governamentais, como a flexibilização das restrições para a contratação de trabalhadores, a elevação dos valores pagos aos agricultores, com o intuito de incentivar a produção e a permanência no campo, e também um incentivo no consumismo do próprio povo, que dessa maneira o trabalho assalariado aumentou no campo, chegando a formar uma classe abastada no setor da agrícola. Já em 1980, com as reformas econômicas avançando, houve a criação das zonas econômicas especiais, que são ilhas capitalistas dentro da China e atraem investimentos estrangeiros, já que a legislação é mais flexível e chega a oferecer isenção de impostos. Já essas zonas especiais Já essas zonas especiais econômicas eram colocadas nas costas dos países e no Vale dos Grandes Rios para facilitar a exportação e facilitar as concentrações urbanas, o que poderia gerar a disponibilização de mão de obra barata e vasto mercado consumidor, o que assim atrairia empresas estrangeiras. Mas para se instalarem nas zonas especiais de já para se instalarem nas zonas econômicas especiais, elas tinham que fazer o processo de joint venture, que é um modelo que consiste na associação de duas empresas sem que elas percam suas densidades, o que é considerado uma cooperação econômica. Porém, elas não cooperam à toa, pois o próprio governo faz leis que pedem para elas cooperarem com as empresas locais, que muitas das tais são estatais, para impedir que o capital externo prejudique os interesses e projetos econômicos nacionais. Um exemplo das joint ventures é a de Volkswagen com a empresa chinesa Jack Motors em 2017, que desenvolvia e produzia carros elétricos. Porém, apesar do modelo das zonas econômicas especiais serem
algo que foi bom na época, elas são muito criticadas, sendo dos maiores problemas apontados a precarização do trabalho, ou também a concentração de riquezas, o aumento da poluição urbana, o desenvolvimento regional discrepante e o crescimento desenfreado de alguns centros urbanos. Bom, agora eu vou listar para vocês os três dos principais problemas ambientais. A gente tem a poluição do ar por causa do carvão e da queima dos combustíveis fósseis. A gente tem a poluição da água devido à descarga de resíduos industriais nos rios do país. Bom, e por último a gente tem o desmatamento, que na tentativa dos chineses expandirem suas áreas urbanas, eles vão estar acabando com a área de floresta que era ali antes. Hoje em dia, a China se vê dentro de dois grandes blocos importantes ao mundo, o G20 e a BRICS. No caso do G20, a China é uma das membros que mais apresentou taxa de crescimento econômico nos últimos tempos, por conta por conta das zonas economicamente, por conta das zonas econômica, por conta das zonas econômicas especiais e a oferta de mão de obra barata, juntamente ao grande mercado consumidor em potencial e aos investimentos feitos no setor de tecnologia. Já no BRICS, a China tem grande importância por causa das suas transações comerciais realizadas com os membros do grupo, sendo assim o Brasil, Rússia, África do Sul e Índia, além dos seus investimentos no desenvolvimento de empresas multinacionais de diferentes setores fora de seu próprio país. Hoje em dia também, a China foca muito mais no terciário para parar de ser um país economicamente predominantemente industrial para focar na prestação de serviços em outros países. Hoje em dia, a China já está até mesmo ameaçando os Estados Unidos, podendo se tornar a maior economia do mundo em 2020, o que incomoda muito os Estados Unidos, que gerou leis para impor restrições comerciais a produtos e marcas chinesas, além de criticar a forma de governo adotada no país asiático, travando uma discussão político-ideológica que relembra alguns traços do período da Guerra Fria. No vídeo de hoje aprendemos um pouco mais sobre as dinastias da China, a criação de sua bandeira, na sua época comunista e até chegar até a China atual,